Sei lá vou eu. Quarta é a quinta vez que eu vou gravar isso aqui de novo. Toda hora tem alguma coisa ou alguém me atrapalhando. Ai, gente, você sabe como é difícil. Então, na página 23, vocês vão estudar sobre a transitividade dos verbos e a importância da preposição para que vocês saibam sobre essa transitividade, tá? Como é que é isso? Só para dar uma prévia para vocês, tá aqui, ó. Transitividade é o que tem complemento, que vai para frente. Intransitividade é aquele que não precisa de complemento. No caso aqui, temos a alternativa A que diz assim: Mariana dormia. Precisa de complemento? Ela dormia. Agora, observe a letra B. No recreio, os estudantes utilizam. Utilizam o quê? Precisa de complemento, né? A gente precisa saber o que é que eles utilizam. Aí tem a letra C. A professora precisa. Ixi, aí você pergunta, precisa de quê? Então, sempre que tem uma pergunta, precisa de quê? Utiliza o quê? É porque precisa de complementação. Para essas complementações, tem nomes, essas complementações. É o que vocês têm aqui e vão colocar no caderno. Os verbos nessa transitividade é chamado, primeiro, temos dois tipos de verbos. É o verbo intransitivo e o verbo transitivo, tá? O verbo intransitivo, que é aquele que chamamos de VI, é aquele verbo que que não precisa de complemento. Falou o verbo, parou por ali, ele é intransitivo. Transitivo é aquele que precisa de complemento, porque se não tiver o complemento, a resposta daquela perguntinha, né, ele fica sem sentido. Mas o verbo transitivo e intransitivo, ele tem duas formas também de ser transitivo. Ele é o direto e o indireto, tá? O direto é que o complemento não precisa de preposição. E o indireto, ele precisa de preposição. Ih, professora, continuo sem entender. Peraí, vou dar uma ajudinha aqui para vocês. Olha só. Eu pego aqui, ó, não sejam mente poluídas, tá? Isso aqui é só para dar um apoiozinho. Aqui, temos aqui a professora. A professora nervosa deu bronca nos alunos. Se a gente fosse dividir sujeito e predicado, quem é que é o sujeito? A professora nervosa. E o predicado, a professora nervosa, deu bronca nos alunos. Deu bronca nos alunos é o predicado. E o núcleo de predicado é o verbo. No caso aqui, temos o verbo que poderia parar por aqui ou continuar. No caso, olha o que acontece se não tivesse o complemento. A professora nervosa deu. Olha a mente poluída aí, né? Se não tivesse o complemento, vocês iam complementar do jeito que vocês queriam, iam dar risada, né? A professora deu. Deu o quê? Mas como tem aqui, ó, bronca nos alunos, obviamente precisou de complemento para que ficasse entendível, porque senão qualquer um ia querer colocar aí o que quisesse, né? Ia imaginar o que quisesse. Então, esse verbo deu aqui, ele precisou de complemento, tá? E nós vamos pegar, em vez de ficar falando verbo intransitivo, nós vamos colocar só as siglas. VI é o verbo intransitivo, lembra que eu falei? Aquele que não precisa de complemento? No caso aqui, eu confesso. Precisa de complemento? Não, porque eu já confessei, eu confesso. O verbo transitivo, temos aqui, o bebê toma. Aí você pergunta, o bebê toma o quê? Toma o leite. Então, por isso que é chamado, temos aqui o verbo e o leite transitivo, porque precisou de complemento. E desse complemento, tem o transitivo direto e o indireto, certo? Como é que se dá o verbo transitivo direto? Simples, é aqui, ó. A criança ama. Poderia parar por aqui? Sim, mas foi colocado aqui um complemento. A criança ama sua mãe. Acho que nem precisa desse sua. A criança ama a mãe, tá? Esse a é o artigo da palavra mãe para indicar que é uma palavra feminina. Então, esses dois sempre vão andar juntos. A criança ama a mãe. Aqui, criança é um substantivo e mãe também é outro substantivo. São iguais. Então, tá aqui.
essa está ligada a essa, tá? Substantivo ligado a substantivo, separados apenas pelo verbo, ok? Então, não tem preposição. Ó, vai direto. Um substantivo, pula o verbo, vai direto para outro substantivo, ou seja, o objeto. Por isso é chamado de objeto direto. Então, temos aqui esse D que é direto. Por isso que ficou, ó, verbo transitivo direto, VD, ok? E aqui temos a outra, ó. O aluno gosta do intervalo. Temos aqui o sujeito, que também é chamado de substantivo. Intervalo também é outro substantivo, mas aqui nós chamamos de objeto. Então, substantivo com substantivo foi separado pelo verbo, mas sobrou isso aqui. Isso aqui é a preposição. Preposição de mais o, que vira do. Que esse o aqui é indicando que a palavra é masculina, é um artigo. Aí juntou os dois, ficou do, tá? Então, olha, sujeito e objeto, os dois são substantivos, separado pelo verbo, mas tem uma palavra aqui que está interferindo. A preposição interferiu no meio, por isso que é chamado de verbo transitivo indireto, porque a preposição, ela ficou entre as duas. Então, com preposição é indireto, sem preposição é direta, tá? Ai, professora, eu não lembro mais o que é preposição. Preposição é isso aqui, ó. Tá no material de vocês. Deixa eu abaixar aqui para você ver. Preposição é isso aqui. Classe de palavra que liga dois elementos da oração. Dois elementos iguais, no caso, substantivo com substantivo. E dá sentido. Ixi, como assim dá sentido? Você tem que escolher o sentido. As preposições mais comuns são essa, ó. A, que é importante você saber, que é a preposição ante, pós, até, com, contra. Tem esse D, que é importante, porque ele misturado junto com o artigo fica outro diferente. Des, o em também, entre, para, perante, por, sem, sobre e traz, tá? No caso aqui, ó, o que acontece com a preposição. O Vinícius caiu do cavalo, o Vinícius, desculpa aí. Vinícius é o sujeito. Aqui temos o verbo, caiu. E aqui temos outro substantivo, que é cavalo. Substantivo. Como eu falei para vocês, tem a preposição aqui no meio. Essa preposição, ela muda o sentido da oração, liga os dois termos, mas ela pode mudar o sentido da oração. Se eu pegasse, por exemplo, esse do, é a junção da preposição de, mais o artigo o, que vira do. Se fosse feminino, tá? Caiu da mula, ficaria Vinícius caiu da mula, a junção da preposição de, mais o artigo a, que vira da. O mesmo com em, mais a vira na, em mais o vira no. O a de preposição mais o ar de artigo vira o a craseado. E a preposição mais o de artigo vira ao. E tornando isso aqui preposições, tá? Então, aqui, ó, Vinícius caiu do cavalo. Eu poderia colocar Vinícius caiu no cavalo? Poderia. Se o Vinícius estivesse em cima de algum lugar e o cavalo embaixo, ele cairia no cavalo. Mas se o Vinícius estiver em cima, ele caiu do cavalo, porque ele estava em cima do cavalo e caiu no chão, tá? Então, a preposição, ela muda muito de acordo com a situação. E é ela que vai dizer se o verbo é transitivo, direto ou indireto, tá? No caso aqui, vamos ver a primeira atividade que vocês têm para fazer aí, o exercício 2. Ele tá super fácil. Vocês vão fazer o seguinte: já tem aí o verbo, ele está já em negrito. Você só vai dizer se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto, tá? Você vai colocar a resposta e vai colocar também para dizer qual é o complemento, tá? Identifique a transitividade indicando o respectivo complemento. Eu vou fazer a com vocês, ó. Guardo, você já sabe que é um verbo. Aí você vai e coloca, deixa eu fazer um aqui. Aqui, ó, guardo. Você tem aqui guardo,
É o verbo, ok? E aí, você vai procurar, esse guarda, ele é transitivo ou não? Guardo, precisa de complemento? Sim, então ele é verbo transitivo. Agora, você vai saber se ele é transitivo direto ou indireto. Ó, guardo com devoção à lembrança. Onde é que tá aqui o... Como é que fala? O outro sujeito, que não tá aqui o sujeito. Qual é o sujeito? O que ele guarda? Guarda o quê? A lembrança, ok? No caso, guardo, o sujeito tá oculto, que poderia ser eu guardo, com devoção à lembrança. Então, entre a lembrança e o guardo, tem uma preposição aí? Sim ou não? Tá? Não tem. Então, ele será um verbo transitivo direto. Mas aqui tá pedindo para colocar qual é o complemento. Então, o complemento é esse aqui, ó. O complemento é a lembrança. Nossa, que letra linda. O mesmo vocês vão fazer aqui. Procurar qual é o verbo, se é transitivo ou indireto, é transitivo direto ou indireto, e qual é o complemento. Facinho, facinho, facinho. Vocês vão fazer eles assim, tá? Agora, para ficar mais fácil ainda, vou dar um exemplo para vocês fazer o exercício 3. Vai seguir quase a mesma linha, só que agora vocês vão utilizar... Deixa eu abrir aqui, gente. Vocês vão utilizar a cabecinha de vocês, depois ou pegar coisas do outro texto. Tá aqui. Você já sabe que a oração, ela tá quase completa aqui. O sol cobre. O que o sol cobriria aí? O que você acha? Deixa eu achar aqui um treco aqui. Que essa letrinha tá muito pequena para uma própria professora quase cega. Vamos então. O sol cobre. O que vocês colocariam? O que o sol cobre? Vamos supor que vocês estivessem no pátio da escola. O que o sol cobriria? Qual é o complemento que vocês colocariam aqui? No meu caso, eu vou colocar aqui o pátio, tá? O sol cobre o pátio. Ok? Então, eu coloquei aqui um complemento. No caso, aí vem a pergunta. Esse verbo precisou de complemento, sim ou não? O sol cobre. Ficou completo só o sol cobre? Não. Então, ele precisou de complemento. Você só vai colocar o xizinho. O que aconteceu aqui? Você viu que aqui tem é um verbo, cobre é o verbo. Precisou de complemento? Se precisou de complemento, é verbo transitivo. Deixa eu colocar o aqui. Cobre o pátio. E aí, você vai colocar aqui, transitividade. Ele é verbo transitivo direto, é verbo transitivo ou indireto, ou verbo intransitivo. Você já sabe que ele é transitivo, agora só precisa saber se é direto ou indireto. Depois do cobre, vem o pátio. Aqui tem preposição? Não tem. Então, não tendo preposição, ele é verbo transitivo direto. Se tivesse uma preposição de, da, do pátio, no pátio, aí seria verbo transitivo indireto. Ou se o sol, se fosse outro aqui no lugar do cobre, fosse o sol escureceu, precisava de complemento? Não, aí seria verbo intransitivo. Então, vocês vão fazer, aqui vocês vão colocar um complemento, vão dizer se é transitivo ou intransitivo, ou se precisa de complemento ou não, e depois se é transitivo, intransitivo, ou transitivo direto, transitivo indireto, tá bom? Esse vai ser sempre a mesma coisinha, ok? E aí, eu vou tentar fazer vou tentar fazer entrar no Meet com vocês, se der tempo, se não acontecer nada de estranho, mas caso não, já fiquem com o videozinho. Se tiver dúvidas, entre em contato comigo, ok?